Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Poder sentar. Não se escandalize, mas isso aqui eu permiti porque acontece de 10 em 10 anos. Ou mais até, às vezes. Então, fica à vontade. A gente continuar hoje nossa série falando das parábolas. Semana passada a gente falou do servo impetuoso, impiedoso, né? Não, isso pode... Se fosse umas 2 semanas atrás, caía aqui, ó. E falamos muito do perdão de Deus e como nós devemos perdoar uns aos outros. Eu estava assistindo, por coincidência, uma série, um documentário sobre as zonas azuis, e eu vi sobre uma das cidades que são zonas azuis. Zonas azuis são cidades de comunidades centenárias, onde grande parte da população, em números acima da média ao redor do mundo, eles alcançam os 100 anos de idade. E a primeira cidade a aparecer é a cidade de Okinawa, no Japão, e eles nem cristãos são, né? E aí o cara estava entrevistando eles e perguntando por quê, quais são as causas, né? E a alimentação, o estilo de vida. E uma das causas, um velhinho de uns 103 anos, 104 anos, eu não lembro a idade dele, ele falou: nós aqui na nossa cidade, nós aprendemos uma coisa, nós aprendemos a perdoar rapidamente, não deixar a semente da amargura entrar no nosso coração. Se alguém fez mal para a gente já perdoa na hora, para evitar que a amargura cresça no nosso coração e a gente venha a desfalecer. Cada dia que a gente fica brigado com alguém é como se a gente vivesse menos. E é uma grande... Não apenas a Bíblia fala sobre isso, mas até a ciência de alguma forma está ensinando isso para a gente, e que a gente possa aprender com Jesus, né? Aprender a perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou. E continuando, hoje vou falar de uma parábola. Eu nem coloquei o nome nela, porque na sua Bíblia talvez não tenha o nome nela. Mas algumas pessoas dizem alguns teólogos dizem que ela se chama a parábola das crianças na praça, ou dos meninos brincando. E é uma parábola pouco conhecida, alguns dizem até que não é uma parábola, é um provérbio, mas na verdade fala uma figura de linguagem também, tem muito ensinamento para a gente. E a gente já ouviu muitas mensagens do Mateus capítulo número 11, e ela está a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo inteiro. E a gente já ouviu muitas da parte inicial do texto, no Mateus capítulo 11, e também da parte final, e pouco dessa parte do meio. Tem algumas frases ali meio de difícil interpretação, e várias teorias e algumas interpretações, mas a parte mais importante do texto talvez esteja na ideia que Jesus quer passar para aquela geração. Uma geração incoerente. Uma geração que esperava o Messias, uma geração que falava do Messias. Paulo vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos, talvez fosse a geração que mais falava sobre os profetas e mais lembrava e mais esperava a vinda do Messias, e quando ele veio, ela não reconheceu o Messias. Jesus falava: examinem as Escrituras, vocês que leem tanto, examinem as Escrituras porque elas testificam de mim. E eles não liam as Escrituras, eles não examinavam, muito pelo contrário, eles preferiam não acreditar que Jesus era o Messias e não aceitavam e não receberam como Messias, apesar de eles falarem muito sobre isso. E nós hoje, a gente vai comparar muito essa geração com a nossa geração de igreja hoje. Nossa geração de igreja evangélica brasileira, nós somos uma igreja muito incoerente. Uma geração que anda com a Bíblia debaixo do braço, ou quem tem Bíblia no celular aí? O pastor José falou hoje. Olha, quem tem Bíblia no celular? Alguém lê Bíblia no celular aí? Olha, parabéns. Vocês estão de parabéns. Mas a maioria dos cristãos evangélicos brasileiros não lê a Bíblia. E por isso são facilmente enganados. São inconstantes. São meninos, né? São crianças, como vai dizer a parábola.
inconstantes, que seguem qualquer vento de doutrina porque não leem, porque não conhecem, porque não discernem, porque não aprendem, né? E já viram tantas coisas e tantos sinais e não aprendem o tempo que nós estamos vivendo, infelizmente. E essa parábola vai falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouquinho do contexto. Jesus estava pregando e curando nas cidades da Galileia. Jesus estava ali pelas cidades da Galileia, ao norte da Galileia. O Mateus não fala qual cidade especificamente, talvez Lucas fale que ele estava na cidade de Naim, uma das cidades do norte da Galileia ali. Ele fala no meio do texto de 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, são 3 cidades ao norte também do lago da Galileia, do mar da Galileia. Como se fosse um triângulo, as 3 cidades fazem assim ao norte da Galileia. Então Jesus estava naquela região, pregando e curando. E chegam os discípulos de João. João estava na prisão e ele manda os discípulos. Mandam perguntar para Jesus se Jesus era aquele que haveria de vir. Olha, estranho. O João, que quando Jesus chegou pela primeira vez lá para ser batizado por ele, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo João, que quando os discípulos perguntam sobre Jesus, ele manda segui-los. Vão, vocês sigam ele. E os discípulos, principalmente André, João e Tiago, vão seguir Jesus. Eram seguidores de João e vão seguir Jesus. Então, parecia já uma primeira incoerência de um homem muito forte. Jesus vai elogiar ele aqui. Vai falar que talvez nascido de mulher é o maior de todos os homens, mas ele vai dizer que no reino dos céus, o menor no reino dos céus, o melhor no reino de Deus é maior do que João. Mas ele vai elogiar João, talvez como um dos maiores dos profetas. Mas esse João estava meio incoerente, talvez meio com falta de fé e não acreditando que Jesus era aquele que haveria de vir. E ele faz essa pergunta para Jesus. Manda os discípulos saírem da Judeia, onde João estava preso, e irem até a Galileia para fazer essa simples pergunta para Jesus. E Jesus não responde assim como nós deveríamos imaginar que ele responderia: sim, eu sou. Ele não faz isso. Muito pelo contrário, ele diz para os discípulos de João contarem para João o que estava acontecendo. Talvez os discípulos de João tenham chegado um pouquinho antes e tenham visto Jesus curar algumas pessoas. É provável que Jesus tenha ressuscitado a filha de Jairo, ou Jesus tenha curado aquela mulher com fluxo de sangue nesses lugares aqui, e talvez os discípulos de João tenham visto isso. E ele chega para os discípulos e diz assim: vai lá e fala para João que os cegos veem, que os aleijados andam, que os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus cita 3 textos do Antigo Testamento, 3 textos do profeta Isaías. Isaías 29, 18, 19, 35, 5, 6 e 61, 1 e 2. E ao citar esses 3 textos, e os discípulos talvez testificarem tudo o que estava acontecendo, e a realidade, tudo que Jesus falou estava acontecendo, e aquilo ali era o basta para João entender que realmente Jesus era aquele que haveria de vir. Jesus continua aí falando à multidão. Ele começa a falar e diz que João, esse João que nascido de mulher, ninguém é maior do que ele, dos nascidos de mulher. Ele fala que João é o Elias da profecia de Malaquias. Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, 400 anos antes dessa história, foi o último homem, o último dos profetas que falou em nome de Deus. E depois, 400 anos depois, apareceu João, como reconhecido como um profeta de Deus. João possivelmente era da comunidade de Quirã, ali ao norte do Mar Morto, no sul da Judéia, ali no sul, mais ou menos na cidade de Betânia, não na Betânia próxima de Jerusalém, na Betânia do além do Jordão. E ele ali batizava, e ali ele pregava, e ali no deserto da Judéia ele andava. E ele era conhecido, talvez reconhecido, talvez era um essênio, um discípulo, da seita dos essênios. E os essênios, para a gente entender um pouquinho mais, eles eram parecidos com os monges da Idade Média, assim. Eles acreditavam que o processo de santificação era se afastar do mundo, se enclausurar em algum lugar, ou ir para o deserto e viver no deserto, ou em comunidades no deserto que não seriam contaminadas com as coisas desse mundo. Eles entendiam dessa forma, e João era um desses, que vivia jejuando, que vivia em roupas de animais e que vivia comendo
gafanhoto e mel e vivia no deserto pregando o arrependimento dos pecados, porque ele dizia: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. E ele pregava isso e batizava as pessoas num sinal de purificação, num sinal de arrependimento dos pecados. Então João é esse homem. E profetizado por Malaquias que viria, antes de vir o Messias, viria o Elias. E Jesus aqui fala no texto para a multidão que esse João é esse Elias da profecia. Que ele veio antes do Filho do Homem, que ele veio antes do Messias, e ele foi enviado para anunciar o reino e anunciar a vinda do rei, a vinda do Messias. E quando as pessoas, certo, ouvem isso, começam a entender o que estava querendo dizer. Foram 400 anos de distância, 400 anos sem profecias, 400 anos sem ninguém falar em nome de Deus, e agora vem João e fala em nome de Deus, e ele é reconhecido por Jesus como aquele que seria o Elias, aquele que anunciaria a chegada do grande rei. Depois, então, em todo esse texto aqui, Jesus está apontando para os sinais da chegada do reino. O reino presente. O reino que os religiosos acreditavam. O reino que os religiosos acreditavam que estava por vir. E com ele viria o rei, o Messias. A palavra Messias e Cristo são semelhantes. Messias no hebraico, Cristo no grego. No português seria o ungido, aquele que viria para reinar, o filho de Davi, a raiz de Jessé, aquele que profeta maior do que Moisés tinha profetizado. Então é essa pessoa que eles esperavam, em todo o povo conhecia as histórias e todo o povo esperava e aguardava que Jesus viria naquela geração. E João profetizava sobre isso, anunciava isso. E Jesus aponta para todos os sinais. Desde o início do texto, quando ele fala as palavras de Isaías, ele está apontando para os sinais. E agora ele aponta para João e diz: esse é o Elias que haveria de vir. E João é o Elias. João é o Elias da profecia de Malaquias, dizendo: o reino chegou. O reino chegou. E aí, ele vai contar essa parábola que fala sobre a incoerência daquela geração que tanto falava sobre o Messias, que tanto falava sobre a chegada do reino, e quando ele chega, eles não percebem. Quando os sinais do reino são manifestos, aquelas pessoas que tanto acreditavam não percebem. E aí vem a parábola. Versículo 16. Ao que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam uma às outras. Crianças brincam. Geralmente crianças brincam das profissões dos adultos. Nós éramos assim também. Quem aqui já brincou de polícia e ladrão? Banco imobiliário? Jogo da vida? A gente já brincou dessas coisas. Crianças brincam de brincadeiras imitando a vida de adultos. E essas crianças aqui, segundo a parábola que Jesus está contando, eles vão brincar. Brincar de coisas de adulto. E eles falam ali no versículo 17, Jesus fala: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. É mais ou menos naquela brincadeira de polícia e ladrão, que todo mundo correndo e fica um lá parado. Não está brincando, né? Foi montada a brincadeira, ele disse que ia participar, mas não estava brincando. E aqui era mais ou menos isso, as crianças sentadas nas praças, gritando umas às outras: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Ele está se referindo, tocamos flauta, mas vocês não dançaram, às tradições judaicas das festas religiosas. Ou talvez a tradição do casamento. Quem já viu um filme de Hollywood, que tem muito influência judaica, já percebeu como é que é uma festa de casamento, né? Aquelas pessoas dançando em roda, assim, botando a mão no ombro do outro, e ficam dançando para lá e para cá. Eles fazem festa dessa forma, e ao som de música, na época de Jesus, as flautas. Hoje, com instrumentos de corda, né? E tambores e tudo mais. Mas naquela época, era feito assim, ao som de flautas. E eles estão dizendo: nós tocamos essas flautas e vocês não dançam. Que incoerência é essa? Quem que vai numa festa de casamento e não dança? Quem vai numa festa de casamento e não se alegra com os noivos? Quem vai numa festa de casamento e não come e bebe? Depois vai falar sobre isso. Ninguém vai numa festa de casamento. Ninguém vai fazer uma festa, ninguém celebra. E vocês vieram aqui celebrar, talvez todos vocês adorarem, celebrar ao Senhor e cantar louvores. Talvez todos vocês na hora do louvor estavam batendo palmas e cantando. Né? Porque faz parte da nossa forma de louvar e adorar o Senhor.
É normal isso. A música foi tocada para isso, para você cantar, para você participar do culto, para você não apenas ser um espectador do culto. É muito incoerente você vir a um culto, adorar a Deus e ficar apenas observando. Você tem que participar. Já começa uma incoerência aí, né? Porque geralmente hoje a nossa geração é muito do entretenimento, né? Até paga para entrar na igreja para ver show. Né? Deveria ser de graça, mas paga para entrar num lugar chamado igreja para ver shows. E fica lá vendo shows. Aplaude os músicos, não aplaude o Senhor. E canta. Nem canta às vezes, né? Música, só fica ouvindo. Ou só fica vendo as coisas acontecerem. E isso chama incoerência. Essa incoerência que estava acontecendo ali. E depois ele fala, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Cantaram um lamento e não se entristecer, talvez, na tradição judaica também, as flautas apareciam nos velórios, nas cerimônias fúnebres. E flautas existiam, as pessoas iam tocar música nas cerimônias fúnebres. Mas não era uma música alegre, era uma música triste, de lamento. E as pessoas choram no velório. E as crianças estão dizendo aqui, estão brincando, que nós cantamos um lamento e vocês não choraram, não se entristeceram. É meio incoerente também. E aí depois ele continua com a incoerência para explicar um pouco a parábola. Jesus explica dizendo, pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Jejua e não bebe vinho, ele tem demônio. João pregava o arrependimento. João chamava o povo judeu para uma reflexão sobre as suas vidas e clamava-os para que eles se arrependessem dos seus pecados e esse arrepender dos seus pecados fossem purificados, fossem lavados e remidos, fossem perdoados e pudessem viver essa novidade de vida. E João dizia, o reino de Deus está por vir. E Jesus disse, o reino de Deus já chegou. Lamentar. Hoje nós somos uma geração incoerente que jejua para presidente ganhar nas eleições. Um povo que jejua para comprar um carro, que jejua para ter um emprego, que jejua para receber milagres. Jejum na Bíblia não serve para isso. Jejum é um lamento por causa dos meus pecados e dos pecados do povo. Quando eu falei isso na época da eleição, né, que nós devíamos jejuar sim, mas pelos pecados do Brasil, aí algumas pessoas riram de mim. Mas é isso que serve o jejum. O jejum serve para nós lamentarmos a nossa vida pecaminosa, o nosso afastamento do Senhor. É uma forma de a gente se aproximar de Deus e dizer, me restaura, revigora as tuas forças em mim, para que o teu espírito mova o meu coração a ser transformado, a ser mudado, para que isso que está acontecendo na minha vida, essa catástrofe que eu estou fazendo com a minha vida não aconteça mais. E eu venha a viver essa novidade de vida que há em ti e que tu trouxe para mim. É esse lamento que nós devemos chamar. É isso. E João era aquela pessoa que jejuava e lamentava, porque era a função dele, era o ministério dele, levar o povo ao arrependimento. Palavras duras. João trazia palavras duras para o povo. Por exemplo, ele disse para Herodes, né? Tu é um safado, pecador. Né? E por isso que ele perdeu a cabeça. Mas era o estilo da pregação de João. Né? Essa mulher que está contigo aí é mulher do teu irmão. Está em adultério. Vergonha. E aí, Herodes, por causa da filha da mulher, ele mandou cortar a cabeça. E João. E depois ele continua, veio o filho do homem comendo e bebendo. E dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus gostava de fazer festa, de comer e beber. Relembrando a primeira parte da parábola, João jejuava, Jesus comia e bebia muito. Era um comilão e um beberrão. E por comer com quem ele comia, as pessoas criticavam ele. E elas não percebiam o que estava acontecendo. Sobre isso, Jesus falou algumas vezes para os religiosos. Quando eles diziam assim, os teus discípulos não jejuam. Por que isso acontece, Jesus? Os teus discípulos não jejuam. E Jesus respondia assim, alguém vai para um casamento e não come, não bebe? Alguém aqui já foi no casamento fazer jejum? Não vai. Casamento é para se alegrar, é para se festejar. E Jesus dizia assim, eles não vão jejuar
porque o noivo está presente com eles. E se o noivo está presente com eles, eles não vão fazer isso. Eles vão se alegrar. E aí a ideia de trazer publicanos e pecadores também é uma ideia de uma profecia de Isaías que dizia que Deus ia chamar, ia convidar. A gente já falou sobre essa parábola aqui, que Deus ia convidar publicanos e pecadores, aqueles pecadores, para participar do seu banquete. Ele ia preparar um banquete e ia convidá-los. E Jesus faz algumas parábolas falando sobre esse grande banquete. E Jesus está dizendo aqui, esses são sinais e vocês não estão percebendo, mas o reino de Deus está chegando. Vocês não percebem porque vocês são incoerentes. Vocês sabem as profecias, vocês sabem que esses sinais fazem parte das profecias, vocês sabem que esses sinais indicam a chegada do reino e a chegada do Messias, mas vocês não conseguem ver porque vocês são incoerentes, vocês estão preocupados com as coisas desse mundo e vocês usam a religião de vocês para conquistar coisas nesse mundo, para se engrandecer na terra, para ganhar o seu galardão. E Jesus fala muito sobre isso. Você já tem o seu galardão nessa terra. E a minha pergunta é: quais são as incoerências da nossa geração? São poucas? Por exemplo, uma delas, nós falamos há alguns anos já, uns 200, 300 anos, a igreja passou a pensar no reino como algo simplesmente futuro. E por isso talvez que a igreja, quando se reúne, ela não se reúne para viver ou para aprender a viver sobre o reino de Deus, a manifestar o reino de Deus na vida de outras pessoas, a ser diferente, a se parecer com o rei, a se parecer com Jesus. Não se preocupam com isso, não querem crescer em Cristo Jesus, não se permitem ser discipulados, não se permitem serem transformados. A igreja vem muitas vezes, se reúne simplesmente para conhecer a palavra, para ser cheio da palavra, mas não para colocar em prática. Infelizmente. Porque pensa no reino apenas algo futuro. Pensa apenas o que eu vou fazer ou vou me manter para chegar no céu. Jesus nunca falou sobre isso. Ele sempre fala, já que as coisas velhas já passaram na sua vida. Se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então viva em novidade de vida. Coloque em prática aquilo que o Espírito Santo está fazendo você ser lembrado acerca da palavra de Deus. Coloque em prática na sua vida. Permita essa transformação e viva o reino de Deus. Existem algumas incoerências, outras que a gente pode citar, mas eu gostaria antes de falar sobre elas, se passar aí. Essa frase, ela mexe muito comigo e ela nunca foi tão verdadeira. Chegará um dia, talvez seja hoje, que não é uma profecia, né? Eu acho que Spurgeon não estava profetizando, ele estava apenas constatando. Chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. A igreja virou um entretenimento. Como eu falei, as pessoas não leem, não querem viver. Não oram mais, a não ser nos domingos. Quando o pastor ora, eles baixam a cabeça e oram um pouquinho. Ou dizem amém. As pessoas não leem mais, não têm mais experiências e relacionamento com Deus. Apesar de tudo o que está acontecendo. Ontem os jovens, e é outra constatação, e outro sinal. Ontem os jovens se reuniram para orar pela igreja perseguida. Aliás, tem um cartaz ali mostrando a igreja perseguida. Eu falava 330 milhões, mas segundo os dados novos da instituição Portas Abertas, são 360 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo hoje. E 1 a cada 7 cristãos, esse número dá, 1 a cada 7 cristãos são perseguidos no mundo. E a gente orou por uma região chamada Ásia Central, tinha algumas questões, era uma região que pertencia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas até 30 anos atrás, praticamente. Depois conseguiram a sua independência, são estados independentes. E o número de cristãos naquela região era quase zero. E depois, quando eles se tornaram independentes, a primeira religião que chegou lá foi os islâmicos. Com muita força e com grande perseguição. Mas hoje, pela graça de Deus e por trabalho de alguns missionários enviados pelo Espírito Santo, já são cerca de 330 mil cristãos naquela região. E todos eles ainda continuam sendo muito perseguidos. Sendo expulsos de suas famílias, sofrendo grandes perseguições em todos os lugares.
grandes dificuldades, tendo que se esconder para se reunir, com risco de serem mortos. Isso está acontecendo no mundo inteiro. São 50 nações que estão com perseguição extrema no mundo todo. 50 nações da Terra. São muitos deles. Isso são sinais. A Bíblia fala que isso ia acontecer. Mas não acontece apenas hoje, acontece em todas as gerações. Assim como as guerras que Jesus anunciou que iriam acontecer, acontecem em todas as gerações. Assim como as pestes que Jesus falou que ia acontecer, acontecem em todas as gerações. Assim como a fome que está acontecendo em muitos lugares, aconteciam em todas as gerações. Eu digo que, apesar de serem sinais para comprovar que Jesus está perto de vir, também são sinais para a igreja lamentar os seus pecados. E se lembrar, olha, está acontecendo. Olha, está acontecendo. Sempre que acontecem coisas grandes em nações cristãs que estão vivendo um tempo de incoerência, sempre quando acontecem grandes coisas, sempre há um tempo muito grande de avivamento, de arrependimento e de retorno à igreja. Aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando aquela ataque às Torres Gêmeas, a igreja estava vivendo um tempo ruim, as pessoas estavam se afastando das igrejas, e aí quando aconteceu aquele ataque lá e tudo que aconteceu naquela nação, as igrejas começaram a encher de novo. É sempre assim. Deveria ser assim também conosco. Sinais estão acontecendo no meio do Brasil e a gente não está percebendo, a gente continua com a nossa incoerência. Eu não sei o que vai acontecer para que nossa nação comece a passar por um período grande de avivamento e de arrependimento e de retorno ao Evangelho. Nós somos hoje como meninos inconstantes, crianças brincando de fazer igreja. É isso que nós somos, infelizmente. Esse homem, Richard Haverson, um ministro presbiteriano que foi capelão do Senado americano, escreveu a seguinte frase: no início a igreja era um grupo de homens e mulheres centrados no Cristo vivo. Elas queriam viver aquilo que Cristo ensinou. Elas queriam ser discípulas de Jesus, elas queriam se reunir como igreja, abençoar uns aos outros, servir uns aos outros com mutualidade cristã. Elas queriam pregar o evangelho, ser luz para o mundo, ser sal para essa terra. Era tudo o que a igreja queria, não queria mais nada. Mas a igreja chegou à Grécia, diz ele, e a igreja virou uma filosofia. Nada de errado ter as escrituras ou a Bíblia como filosofia de vida. O problema é quando ela só fica no campo das ideias e não é praticado. Hoje, na Grécia, o evangelho é uma ruína. Depois chegou em Roma e virou uma instituição. E aí até hoje as pessoas acreditam que ser igreja é frequentar lugares como esse. Ir à igreja, né? As pessoas falam assim, eu vou à igreja. Não está errado, né? Dentro da nossa cultura. Mas biblicamente não faz sentido ir à igreja. Eu junto com os meus irmãos sou igreja, não preciso desses lugares. Eu posso me reunir com os meus irmãos no nosso pequeno grupo, por exemplo. É difícil a gente entender isso, a gente explica, não entenda. Como é que funciona isso, biblicamente falando? Mas a igreja passou a ser uma instituição, e a instituição passou a ser maior do que o ser humano que está nela. E até hoje é assim. A igreja muitas vezes enriquece e o povo que nela está empobrece. Infelizmente. Desde quando nasceu, a ideia dos líderes é que isso aconteça, que eles sejam ricos, enriqueçam com a religião. E a instituição se fortalece, enquanto pessoas da própria instituição passam fome e dificuldades. Depois, chegou na Europa e tornou-se uma cultura muito admirada. Mas uma cultura. Não que Roma não seja na Europa, tá? Nem a Grécia, os dois estão na Europa. Mas chegou no resto da Europa. E passou a ser uma cultura. Uma vez conversando com uma pessoa, ela falou uma história muito legal sobre a Dinamarca. Que não é um estado laico. A Dinamarca tem uma religião oficial. A igreja luterana é a religião oficial da Dinamarca, ou seja, uma igreja cristã. Mas apesar de ser uma igreja cristã, que é a religião oficial da Dinamarca, a Dinamarca é um dos países que existem mais ateus no mundo. É uma grande contradição, uma grande incoerência. Mas
A forte ação da igreja durante muitos anos na Europa fez a Europa viver uma grande cultura, uma cultura cristã. E na Dinamarca, um amigo meu comentou uma vez que, indo no mercado, não tinha um atendente, um caixa para cobrar a compra que ele fez. Aí ela perguntou para uma pessoa só, você coloca ali, você pesa o que tem que ser pesado e você paga o valor que deu. Simples. Aí ele fez outra pergunta, mas vocês não tem medo de alguém pegar o produto e não pagar e ir embora? Aí a pessoa respondeu assim, por que alguém faria isso? Para nós é uma abominação, né, para o Brasil. Que pena. Mas é uma ideia cristã, uma cultura cristã. Mesmo num país ateu. Eles vivem algumas ideias e algumas coisas que vêm do cristianismo, que eles experimentaram, que veio de pai para filho, né? E assim, de geração em geração. Mas hoje eles não temem mais a Deus, eles não conhecem a Deus. Será que é isso que Jesus pensava para a sua igreja? Claro que não. E você pode ter uma cultura de ser diferente, de não fazer isso, não fazer... E a gente pensa isso, né? Agora eu não bebo mais, agora eu não fumo mais, agora eu não me drogo mais, agora eu não... E a gente pensa que por causa dessas coisas a gente conhece a Deus. Na verdade não é isso que faz a gente conhecer a Deus. Mas deixar o reino de Deus governar a minha vida. Deixar Jesus governar verdadeiramente a minha vida e me direcionar de acordo com a sua vontade e não com a minha. Não é o que eu busco, mas o que ele busca em mim. E o que ele quer fazer em mim é que faz a diferença. E depois chegou a América. Ih, ferrou. Virou negócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. E aí o evangelho deixou de pregar arrependimento, pecado, arrependimento, salvação. Deixou de falar de Jesus e começou a falar de dinheiro, dinheiro, dinheiro. E você pode crescer, você pode ser que nem o seu pastor. Geralmente, esses pastores dessas igrejas fazem-se, né, de milionários, de pessoas muito bem-sucedidas. E aí você tem que ser parecido com ele, você tem que ficar na unção dele. E aí começa um monte de heresia. E aí, se eu começar a falar aqui, não vai ter fim. A gente vai ficar até meia-noite falando sobre isso. Aí o Zé complementou essa semana dizendo, nós estávamos na nossa reunião, ele mostrou essa frase para mim, e aí ele falou, chegou no Brasil e virou um circo. É que o cara não viveu no Brasil ainda. Infelizmente. E nós somos uma geração muito incoerente. Essa semana, vou falar aqui dos ais, Jesus complementa o texto, e ele fala de alguns outros sinais. E essa semana vi uma notícia de um pastor, se diz pastor, né? Porque hoje qualquer um é pastor. Que ele estava sendo investigado pela Polícia Federal e o nome da investigação é Falsos Profetas. Vê se pode. A Polícia Federal está usando termos bíblicos só. E aí esse pastor e um grupo de outras pessoas foram presos e estavam enganando pessoas nas mídias. Parece que chegaram eles não sabem o número, mas eles estimam que são 50 mil pessoas que foram enganadas por esse grupo de pastores. Isso é o evangelho no Brasil, incoerente. Nunca se falou tanto de Jesus e nunca se conheceu tão pouco Jesus. Nunca se abriu tanto igreja e nunca se viveu tão pouco o evangelho. Nunca se falou tanto dos últimos dias e nunca se parou para pensar que Jesus sempre disse que o reino de Deus está entre nós. Nunca. Talvez em toda a história do nosso país, isso está acontecendo bem na nossa época, na nossa geração. Isso são sinais do que está para acontecer ou do que Jesus quer fazer nas nossas vidas e nos chamar a atenção para esse processo de lamento por nossa nação e promover um arrependimento da sua igreja. E nós precisamos acordar a igreja.
Depois Jesus começa a falar de outros sinais. Ele não termina o texto, não está fora do contexto nenhuma passagem aqui. E Jesus fala, ele usa a expressão, primeiro ele fala assim, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Ou seja, a sabedoria não é apenas algo que você fala, ou que você vive, ou que você diz, não é só uma vã filosofia, mas é aquilo que você pratica. Então ela é comprovada pelo que acompanha ela, através da prática do evangelho, da prática de vida. E aí ele usa a expressão assim, o narrador usa a expressão, então Jesus começou a denunciar as cidades próximas. Ele denuncia 3 cidades. Ele fala, ai de você, Corazim, e ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem acontecido em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Eu afirmo que haverá menos rigor para vocês do que para essas, haverá menos rigor para esse Tiro e Sidom do que para vocês no dia do juízo. Depois ele fala, e você, Cafarnaum? Cafarnaum, a cidade que Jesus escolheu talvez como moradia no início do seu ministério. Será que você será elevado até o céu porque você recebeu o Messias, ou porque você recebeu o rei, ou porque o rei habitou em você, ou porque o rei tinha uma casa em você? Muito pelo contrário. Ele diz, se os milagres em que você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, olha a comparação que Jesus faz. Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. Se essas cidades, Tiro, Sidom e Sodoma, tivessem tido a oportunidade de ver os sinais que vocês viram, eles talvez teriam se arrependido. E teriam se dedicado ao Evangelho, teriam reconhecido o Messias. Mas vocês viram tudo isso, todos esses sinais, os sinais estavam entre vocês e vocês viram, o Messias estava entre vocês e vocês não reconheceram. E Jesus fala assim para eles, ai de vocês. Quero mostrar para vocês Corazim, hoje. Betsaida, hoje. Cafarnaum, hoje. Essas 3 cidades viram Jesus. Jesus pisou os seus pés nessas 3 cidades. Jesus fez muitos milagres nessas 3 cidades. Pregou o evangelho nessas 3 cidades. E o dia do juízo já chegou para elas. Não passam de ruínas, sem nenhum habitante, nas 3. Corazim, acredita-se, alguns arqueólogos acreditam que o Sermão do Monte foi pregado em Corazim. É uma cidade na colina, ao norte do Mar da Galileia. O Sermão do Monte foi pregado nessa cidade. Acredita-se. É possível que tenha sido. Ao redor de Betsaida, ou próximo de Betsaida, um pouco mais ao norte de Betsaida, talvez tenha sido o lugar onde foi realizado o milagre da multiplicação de pães e peixes, ou seja, 5.000 pessoas foram alimentadas por Jesus. Talvez muitas dessas pessoas que foram alimentadas por Jesus habitavam nessas 3 cidades. Possivelmente a maioria delas habitava em Betsaida. Cafarnaum viu grandes milagres de Jesus, mas teve a coragem de expulsar Jesus de uma sinagoga, dizendo, não é esse cara aí que é o filho do José, da Maria, o carpinteiro lá? E queriam jogar Jesus precipício abaixo. São elas hoje. O que será de nós, igreja inconstante, que ouve o evangelho todos os domingos e não se arrepende dos seus pecados? O que será de nós no dia do juízo? Nós precisamos acordar, igreja. Tem mais um sinal. No final, Jesus mais fala um sinal sobre a chegada do reino de Deus e de algo presente. Nós sempre quando usamos esse texto, talvez você nunca tenha ouvido esse texto falando de algo futuro. E a igreja,
O reino de Deus está entre nós. Viva o reino de Deus. Não viva uma expectativa do futuro. Apenas uma esperança, sim. Você pode viver uma esperança de algo pleno, que não é pleno ainda. Mas você foi chamado para viver em novidade de vida. Para permitir que a sua vida seja transformada. E que esse evangelho faça realmente a diferença na sua vida. Não aquele evangelho que fez a diferença na sua vida simplesmente quando você ouviu pela primeira vez e disse, eu quero Jesus para a minha vida. Mas que esse Jesus que fez a diferença lá naquela primeira vez, faça a diferença no restante da sua vida. E você persevere ao seguir Jesus. Jesus... E o narrador continua dizendo assim, naquela ocasião, depois de falar desses ais, ele disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E aí Jesus fala uma passagem muito conhecida da gente. Queridos, quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando o reino chegou. A gente pensa em outras coisas, mas ele está falando claramente profecias de Isaías, principalmente. Talvez algumas profecias de Miqueias, de Joel, mas principalmente de Isaías. A palavra que é usada aí, descanso para as vossas almas, significa a chegada do reino. Significa a chegada de um Deus habitando no meio do seu povo. Ele está dizendo, vocês estão cansados e sobrecarregados de tudo que vocês estão vivendo, de uma religião que engana vocês. De uma religião que prega, mas que não vive o que prega. De uma religião que fala, mas não percebe os sinais. De uma religião incoerente. Uma religião que inventa doutrinas. E vocês, como são inconstantes, meninos inconstantes, vocês seguem esses ventos de doutrinas. E vão vivendo para lá e para cá, bandeando para cá e para lá. Mas eu estou aqui. Venham a mim. Venham a mim e eu vou dar descanso para vocês. Quando Jesus usa essa expressão, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está dizendo assim, é uma linguagem rabínica, porque os rabinos faziam essa menção de um jugo e de um fardo sobre a vida dos discípulos, para os discípulos aprenderem a segui-lo. Então é uma linguagem rabínica, uma linguagem de mestres, uma linguagem muito conhecida no meio daqueles que faziam discipulado com outras pessoas em Israel. Jesus usa essa expressão dizendo, não, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Diferente do que a religião está querendo impor para vocês, o meu ensino é verdadeiro. E ele começa de dentro para fora. Não do estereótipo, não de uma mudança externa por causa da religião, não porque vocês vão usar roupas diferentes, ou vocês vão usar aqueles chapéus ou aqueles talites. Não, não é isso. É a mudança de vida e transformação que acontece no coração. Não, vocês não vão ter somente serem circuncidados, mas é o coração de vocês que vai ser circuncidado. Vocês vão mudar, não vai ter que mais alguém tendo que ministrar ou ensinar para vocês, mas eu mesmo, meu espírito, vou imprimir as minhas leis no seu coração e vocês terão vidas transformadas, vidas mudadas, e isso vai gerar descanso para vocês, porque vocês vão entender, apesar de tudo que vocês passarem de tribulações ou de perseguições, vocês vão ter uma paz sem entendimento, uma paz que só o Pai pode dar. E é esse nível de descanso que ele está falando. Viva aquilo que eu estou ensinando para vocês. Eis aqui todos os sinais sendo demonstrados para vocês. E vocês precisam abrir o coração de vocês, porque eu sou aquele que veio, que haveria de vir. Então tudo começa numa pergunta. E aí Jesus passa o texto todo dizendo isso. E ele olha para a multidão e diz, venham a mim. E ele está dizendo isso para nós todos os dias hoje. Venham a mim. Está cansado de religiosidade? Está cansado de viver um evangelho falso? Está cansado de acreditar em mentiras? Está cansado de ser incoerente? Então venham a mim e deixa Ele direcionar as nossas vidas. Ele é o Rei e Ele é o Senhor sobre cada um de nós. E Ele quer te direcionar. Quando a Gabi veio aqui, já algumas semanas depois veio de novo, eu falei para ela, não vai pedir dinheiro de novo, né?
Não. Mas ela veio dizer, se você sente no coração, vem ajudar. Sabe por que muitas vezes a gente deixa de querer se voluntariar? Porque a gente foi, infelizmente, a religião, e todos nós aqui talvez já tenham passado por outras experiências religiosas. A religião, quando fala de voluntário, ela usa os voluntários e abusa dos voluntários. E talvez muitas pessoas são assim, E era isso que Jesus estava querendo falar para aquele povo. Os fariseus, saduceus, essênios e todas as outras turmas que existiam naquela época abusavam do povo. Os fariseus mesmos eram campeões. Cobravam das viúvas para fazer longas orações. Hipócritas. Davam o corbã, mas não cuidavam dos seus pais. E a gente passa por isso na nossa igreja evangélica incoerente do Brasil. As pessoas vivem um ativismo religioso e por viverem esse ativismo religioso se cansam de viver esse ativismo religioso e não querem mais servir. Mas nós temos crianças precisando serem servidas. E muito mais do que crianças, a gente tem uns aos outros e Jesus nos diz, o verdadeiro sentido da adoração é servir uns aos outros. Não é simplesmente vir no culto e cantar música. Isso é bom também, agrada ao Senhor, com defeito de sinceridade do coração. Mas o verdadeiro sentido da adoração é quando você se coloca a sua vida à disposição e diz, eis-me aqui, deixa eu servir. Eu quero servir. É o mesmo que Isaías fez, é o mesmo que muitos desses homens fizeram. E é isso que Jesus está querendo dizer. Venham a mim, sigam-me, sejam meus discípulos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se vocês virem a mim, vocês encontrarão descanso. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O reino já chegou. Nós gostamos de dizer aqui na igreja que o reino já é e ainda não. Ele está entre nós, mas ele ainda não é pleno. A gente quer o pleno, mas a gente não quer viver o entre nós. A gente quer ir para o lugar, para o reino de Deus. Alguns chamam de céu, outros chamam de novos céus e nova terra. Alguns querem ir para esse lugar, mas não querem viver igreja hoje. É uma grande incoerência, porque lá acreditam que vão estar todos, e lá vão estar conversando e em comunhão com todos, mas aqui não querem ter comunhão uns com os outros. Existe maior incoerência do que essa? Mas essa é a igreja brasileira. Que quando alguém sai para fora ou quer congregar em outro lugar, os líderes abusadores religiosos dizem assim, aquela pessoa é um publicano, tratem ela como um pecador, não falem com ela na rua. Isso existe e acontece. Uma igreja incoerente, fraca, frágil e que precisa crescer muito. E Jesus está dizendo para essa igreja, se arrependam e venham a mim. Só em mim vocês encontrarão descanso. Vamos colocar de pé. Feche seus olhos. Eu não sei qual foi o momento que você talvez tenha pensado em desistir de tudo isso. Ou você se acostumou a viver esse tipo de igreja religiosa. Incoerente. Inconstante. Que não
cresce nunca, que não amadurece, que não forma discípulos maduros. Quando você desistiu de buscar o Senhor, de se aprofundar no conhecimento do Senhor, quando as suas orações passaram a ser rotineiras, não deixaram de ser rotineiras, deixaram de ser rotina na sua vida e passaram a ser algumas coisas assim, de vez em quando, e muito superficial. Sim, nós somos uma geração muito superficial. Eu não sei quando que você passou a buscar a Cristo simplesmente para usufruir das coisas desse mundo, das coisas que Ele pode dar neste mundo. E a Bíblia diz que aquele que busca a Cristo somente para as coisas desse mundo é mais miserável, é o mais miserável de todos os homens. Mas a igreja brasileira busca isso. Busca sucesso, fama, dinheiro, reconhecimento. Busca fazer com que as pessoas cresçam financeiramente, pelo menos é o apelo que eles fazem. Mas isso não é evangelho, queridos. O evangelho é viver, olhar para o outro, olhar para o próximo e dizer: posso te ajudar? Eu te amo. Cristo me ensinou a te amar. Eu quero viver e ser luz na sua vida. Eu posso fazer alguma coisa para contribuir, para que você cresça nele, para que você o conheça. Um dia fizeram isso com você, e talvez um dia queimou no seu coração a vontade de fazer isso por todos. Um dia isso aconteceu, e talvez isso precisa voltar a queimar no seu coração. E talvez hoje Deus esteja te chamando e dizendo: venha a mim e siga-me, caminhe ao meu lado, fiquem tranquilos que o jugo quem carrega sou eu, para ti fica suave. Venham a mim e vocês vão encontrar alívio, descanso. Aprendam de mim, aprendam como discípulos, aprendam de mim, porque eu sou humilde e manso. E se vocês andarem após mim, vocês também serão mansos e humildes, para se relacionar com as pessoas e revelar o verdadeiro evangelho. Pai, nós trabalhe o nosso coração nessa noite, Senhor. Que não sejamos como crianças brincando de fazer igreja. Que não sejamos crianças que não sejamos incoerentes, que não sejamos aqueles que falam muito de Jesus, mas que não conhecem Jesus, que falam tanto do Evangelho, das coisas do Evangelho, mas ou citam muitos versículos, mas não colocam em prática nenhum deles, que dizem ser de Deus, mas a sua vida continua a mesma de como ele era antes de vir a frequentar uma igreja. Mas que nós precisamos é crescer também, Senhor. Precisamos ser constantes e precisamos fazer da nossa vida ser coerente com aquilo que nós falamos ou pregamos. Como disse o Senhor no texto, a sabedoria é comprovada pelas obras. Que as nossas obras, a nossa vida comprove aquilo que nós falamos e dizemos de quem somos. E se nós somos de Cristo, que sejamos transformados em semelhança a Ele e possamos ser luz para esse mundo e fazer com que as pessoas, através de nós, conheçam a Jesus. Não somente pelas nossas palavras, mas muito mais do que isso, pela vida que vivemos. Chega de brincadeiras. Chega de brincar com as coisas de Deus. Que a igreja possa amadurecer e ver que o Evangelho também é algo sério. Que nós possamos nos alegrar quando alguém se arrepende, fazer festa, porque há festa nos céus. Que nós possamos lamentar pelos nossos pecados e pecados da nossa nação.
possamos sim nos arrepender e chorar pelos nossos pecados e pelos pecados dos nossos irmãos, e possamos aprender a nos arrepender sempre, porque nós sim temos um advogado junto ao Pai, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Purifica-nos, revigora-nos, transforma-nos, faz-nos crescer e sermos maduros na fé que nós dizemos ter. Transforma a Tua igreja, Senhor. Transforma a Tua igreja. É isso que nós te pedimos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa canção. Faça dessa canção a tua oração e o complemento da tua reflexão nessa noite, para que você possa crescer e amadurecer. E se você precisa voltar, volte hoje. Venha até Jesus hoje, não deixe para amanhã, hoje mesmo. Então usa essa canção e ela possa falar muito ao teu coração. Amém.